Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E pense para onde você vai fugir antes de dar play nesse Nerdologia sobre Ronald Biggs e o assalto ao trem pagador. Ronald Biggs nasceu em Londres, em 8 de agosto de 1929. Na infância, ele, assim como 1 milhão de crianças britânicas, passou pela experiência de ter que ser evacuado de sua casa na cidade durante a Segunda Guerra Mundial. Com medo de uma invasão alemã e também pelo fato das zonas urbanas serem alvos potenciais de bombardeios, o governo britânico deslocou cerca de 3 milhões de pessoas para regiões mais seguras, especialmente crianças, mães, professores e pessoas com algum tipo de deficiência. Você talvez tenha visto essa situação nas Crônicas de Nárnia, quando os irmãos são enviados da cidade para o campo, onde acham um armário. No caso de Biggs, o que ele encontrou foi o gosto pela malandragem e por pequenos delitos. Aos 15 anos ele foi parar numa delegacia pela primeira vez, após furtar objetos numa loja. Quando ele fez 18 anos, se alistou na Força Aérea Britânica, mas não durou muito tempo também. Aos 20 anos, ele foi condenado a 6 meses de prisão e uma dispensa desonrosa por ter arrombado uma farmácia. Ele ainda seria preso mais 2 vezes, por um roubo de carro e por uma tentativa de assalto a uma agência de apostas. Na prisão, ele conheceria um cara que mudaria sua vida para sempre. Ao ser libertado, entretanto, Biggs achava que tinha que largar a vida de crimes. Tornou-se aprendiz de carpinteiro e se casou com sua namorada, com quem teve 3 filhos. Os pais da moça odiavam Biggs, e algumas versões dizem que ela mentiu sua idade para eles poderem se casar. O envolvimento de Biggs no evento que marcou sua vida ocorreu por coincidência. Em 1963, após 3 anos de vida honesta, ele estava trabalhando na construção da casa de um maquinista de trens, que ficou conhecido como Old Pete. Biggs queria construir a sua própria casa, mas precisava de empréstimo. Então procurou Bruce Reynolds, um agiota, aquele cara que ele conheceu na prisão. Só que Bruce e Old Pete estavam juntos numa gangue, planejando um grande assalto a um trem e acabaram convidando Biggs para se juntar ao grupo. O bando era formado pela junção de 2 gangues, sob a liderança de Bruce Reynolds, conhecido por roubar antiguidades e carros fortes. Dos 16 integrantes, Biggs era um dos menos importantes. Ele mesmo se definia como o rapaz do chá do bando, um auxiliar. Muito mais importantes eram os 2 informantes, que avisaram a rota e os horários da viagem de um trem do Correio Real. Principalmente, que o trem tinha um vagão de bens valiosos de modelo antigo, sem alarmes ou portas seladas. Mais ainda, que, pelo fato da viagem ser logo após um feriado bancário, o trem estaria com uma incomum e grande quantia de dinheiro. Na madrugada do dia 8 de agosto, em um cruzamento ferroviário, os bandidos cortaram os cabos telefônicos e elétricos da parada de trem. Ligaram o sinal ferroviário a uma bateria apenas com a luz vermelha, para o trem parar. O assistente do maquinista achou o sinal de parada suspeito por causa do horário. Ao descer do trem para verificar, os assaltantes tomaram a locomotiva, soltaram os vagões de correio e conduziram a locomotiva e os 2 vagões principais para uma parada mais adiante, em uma ponte ferroviária numa pequena vila ao norte de Londres. Ali, atacaram o vagão de bens valiosos e dominaram os tripulantes. Não havia guardas a bordo e os assaltantes não usaram armas de fogo. O maquinista, Jack Mills, foi atacado com uma barra de ferro na cabeça e sofreu com danos neurológicos até o fim de sua vida. Em cerca de 15 minutos, os bandidos desembarcaram 120 sacos de dinheiro em um caminhão e 2 jipes e sumiram. No total, o assalto durou meia hora e roubou 2,6 milhões de libras esterlinas, algo como 270 milhões de reais hoje. O bando se refugiou em uma fazenda, mas a polícia iniciou a busca pelos criminosos antes que o previsto, o que dificultou a fuga dos bandidos. Logo nos primeiros dias após o roubo, a maior parte dos envolvidos foi presa e, em abril de 1964, condenados à prisão. Biggs pegou uma sentença de 30 anos de cadeia, a maior possível. Um homem chamado William Bowl foi condenado a 24 anos de prisão e morreu na cadeia em 1970. Só que ele não teve envolvimento com o roubo, era apenas amigo de um dos assaltantes e seu nome foi inocentado apenas décadas depois. O assalto ao trem pagador foi um dos mais famosos do mundo, mas não o único assalto a um trem. Na verdade, no fim do século XIX e início do século XX, eles eram relativamente comuns, já que os trens eram mais lentos e vários pistoleiros do Velho Oeste dos Estados Unidos, como Jesse James, roubavam trens. No Brasil, em 1909, ocorreu o assalto ao trem pagador de Pinheiro Preto.
E, em 1960, ocorreu o assalto ao trem pagador da Estrada de Ferro Central do Brasil, em Japeri, que se tornou um filme. E trem pagador é uma referência aos trens que carregavam grandes quantias de dinheiro, incluindo os pagamentos de funcionários das empresas ferroviárias. Hoje, apenas cerca de 8% do dinheiro do mundo existe em forma física, mas isso só começou nos anos 1980. Antes, você tinha que carregar o dinheiro mesmo. O que tornou Biggs famoso não foi o seu pequeno papel no espetacular roubo, mas a sua fuga da prisão e sua vida de foragido. Após 15 meses na prisão, em 8 de julho de 1965, Biggs escalou o muro em uma escada de cordas e pulou para dentro de um furgão. Dali, foi de barco para Bruxelas, na Bélgica, e de carro para Paris, onde conseguiu novos documentos e fez uma cirurgia plástica. A operação custou 1/4 de toda a grana que ele ganhou com o assalto. No ano seguinte, ele fugiu para a Austrália, onde viveu alguns anos e, após saber pela imprensa que a polícia suspeitava que ele estava no país, pegou um navio para o Panamá. De lá, um avião para o Rio de Janeiro, onde chegou em 1970 e viveu até 2001. No Brasil, Biggs viveu 4 anos de forma anônima. Em 1974, um repórter britânico revelou seu paradeiro e a polícia tentou prendê-lo. Existia um problema, entretanto. Brasil e Reino Unido não tinham um tratado de extradição. O governo de Londres não queria estabelecer um acordo desse tipo com o Brasil, temendo que os militares brasileiros pedissem pela prisão de perseguidos políticos. Biggs vivia no Brasil como foragido, ou seja, não podia ter um emprego legal. Ao mesmo tempo, não podia ser enviado para a prisão no Reino Unido. Qual a solução? Viver como uma celebridade. Um participante de um dos mais famosos roubos do mundo, andando pelo Rio, que vendia camisetas, canecas e bonés com seu rosto e organizava churrascos em que as pessoas pagavam para ouvir suas histórias e tirar fotos, a maioria delas turistas britânicos. Também gravou discos e participações em álbuns, e seu filho, com sua esposa brasileira, foi integrante da Turma do Balão Mágico, um grupo infantil. Nem tudo foi tranquilo. Em 1981, Biggs foi sequestrado por um grupo de mercenários que o levou até Barbados. O plano deu errado e Biggs usou brechas legais para voltar ao Brasil. Possivelmente, foi uma operação clandestina britânica. Em 1995, foi assinado um acordo de extradição e o governo britânico solicitou o envio de Biggs, o que foi rejeitado, já que, pelas leis britânicas, o crime dele prescreveu. Em 2001, aos 72 anos de idade, Biggs voltou ao Reino Unido para o fim de sua vida. Um tabloide inglês custeou a viagem e teria pago uma quantia de dinheiro pela exclusividade da história. Do aeroporto, Biggs foi para a prisão, onde ficou até 2009. Ele foi libertado por ter cumprido 1/3 da pena, sua idade avançada e questões de saúde. Em 2013, aos 84 anos de idade, após uma série de problemas de saúde, Biggs faleceu. Por coincidência, no mesmo dia em que um especial da BBC sobre o assalto ao trem pagador estreou. Seu velório atraiu bastante atenção e, atualmente, da gangue de um dos crimes mais famosos do século XX, apenas Bob Welch está vivo. Mas não será dele que falaremos no próximo especial mensal sobre criminosos na história. Nos comentários do Nerdologia sobre história no filme Coração Valente, perguntaram o motivo da corte inglesa falar francês e não em inglês. Como já vimos aqui no Nerdologia, a Inglaterra foi conquistada pelos normandos, que eram descendentes de nórdicos do norte da atual França. Eles falavam o idioma normando, um antepassado do atual idioma francês, e por cerca de 400 anos era o principal idioma falado pela nobreza inglesa. As pessoas comuns, entretanto, falavam inglês, e o seu idioma até hoje tem diversas influências francesas. Isso responde a outra pergunta: se o nome de Bruce era um sobrenome, um título, um nome próprio. A família, que existe até hoje, possui origem francesa, e com o tempo, a pronúncia do nome original transformou-se em de Bruce, em inglês. Finalmente, perguntaram se é verdade que cavaleiros templários ajudaram os escoceses na Batalha de Bannockburn. O fato é, após o fim da Ordem, a maioria dos templários se refugiou na Escócia e em Portugal, como também já vimos aqui. A participação desses indivíduos na batalha, entretanto, não é provada, e possivelmente é um mito criado por razões políticas, como disfarçar a derrota inglesa para os escoceses. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assinem nosso canal para conhecer mais sobre assaltos a trens e até a próxima!